A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Palavras tão lindas, poéticas, do versículo 10 do Salmo 85, que, claro, despertam admiração e dão lugar para muita interpretação. Na Idade Média, num contexto judaico, usaram essas que aqui estão, justiça, paz, graça e verdade, como personagens de uma história alegórica colocada ali no contexto da criação. Como se Deus, ali no momento em que disse façamos o homem, ele tivesse reunido o seu conselho e aqui cada uma dessas dá a sua opinião. Por exemplo, a graça diz que sim, que é bom criar o ser humano. A verdade já entende que não, porque o ser humano vai ser mentiroso. E aí a história se desenrola. Essa alegoria, inclusive, ela foi levada depois para um contexto cristão, não para falar de criação simplesmente, mas de redenção. Isso faz muito sentido, é muito bom, porque o contexto do verso no Salmo não é exatamente de criação, mas de salvação. Veja o versículo 9, o que diz. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. O tema aqui é salvação. Eu acho que nós temos mais do que uma história para contar, uma historinha, nós temos uma representação, uma ilustração muito clara desse versículo 10, que diz que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, na cena do Calvário, na cruz de Cristo. Cristo na cruz é a realização disso. E por quê? Porque para a nossa salvação havia uma grande dificuldade que era o problema do pecado. E Deus não podia simplesmente, nem se dispõe a isso, fingir que o pecado não é problema grave, não ser verdadeiro quanto ao pecado. Mas na cruz de Cristo, nós temos a exposição da verdade do pecado e de sua gravidade, ao mesmo tempo em que nós temos a graça de Deus sendo revelada e doada a nós. Também Deus não queria, nem se dispunha, nem podia simplesmente deixar de ser justo, mas mantendo a sua justiça na cruz do Calvário, ele estabelece conosco a sua paz, sem deixar de ser justo. Então a cruz de Cristo é esse lugar, de fato, em que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E por isso, dali nos vem tão grande salvação. Nesse tempo de Quaresma, quando refletimos sobre nossa condição, sobre o nosso pecado, quando queremos viver o arrependimento, é tão importante que nós não fiquemos somente com os olhos em nosso próprio coração, em nossas próprias ações, mas nos acheguemos à cruz de Cristo. Porque ali está o que nos dá esperança de fato. Ali está essa realidade de que a salvação de Deus veio a nós. E inclusive ali está a verdade de que a glória de Deus nos foi revelada. A glória de Deus, de que Deus é compassivo e misericordioso. Tudo isso nós vemos tão claramente na cruz de Cristo Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. E essa verdade é tão bonita e tão maravilhosa que ela deve encher o nosso coração todos os dias. E ela deve ser contada a todas as pessoas, seja em prosa, seja em verso, seja com historinhas, seja com boa conversa. O importante é que nós não nos esqueçamos jamais da verdade, da misericórdia do Senhor, do dia em que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.